Boston, 1919. Uma cidade em plena efervescência. A Primeira Guerra Mundial havia terminado há pouco, e a América, e Boston com ela, respiravam um ar de otimismo e progresso. A proibição estava prestes a ser instituída, mas a vida seguia seu ritmo, impulsionada pela indústria e pelo comércio. O bairro de North End, um vibrante caldeirão de imigrantes italianos, era o coração pulsante da cidade, com suas ruas estreitas, mercados movimentados e uma energia contagiante. Mas, escondido à vista de todos, um gigante adormecido aguardava seu momento. Um gigante feito de melaço. No coração de North End, na Commercial Street, erguia-se uma estrutura colossal. Um tanque de aço com 15 metros de altura e 27 metros de diâmetro, pertencente à Purity Distilling Company. Seu propósito: armazenar milhões de galões de melaço, um subproduto da cana-de-açúcar, essencial para a produção de rum e, mais tarde, de álcool industrial. Mas este não era um tanque comum. Construído às pressas em 1915, sua integridade estrutural era questionável. Moradores locais já haviam notado vazamentos e rachaduras, e o cheiro doce e enjoativo do melaço era uma constante no ar. Uma bomba relógio, disfarçada de reservatório industrial, estava prestes a explodir. Era 15 de janeiro de 1919. Um dia atipicamente quente para o inverno de Boston, com temperatura subindo rapidamente após um período de frio intenso. O melaço dentro do tanque, espesso e denso, estava fermentando, produzindo gases e aumentando a pressão interna. O calor incomum do dia acelerava esse processo, transformando o gigante adormecido em uma panela de pressão prestes a ceder. Ninguém poderia prever que, em questão de minutos, a doçura se transformaria em um pesadelo pegajoso e mortal. Às 12h40 daquele dia fatídico, o impensável aconteceu. Com um estrondo que foi ouvido a quilômetros de distância, o gigantesco tanque de melaço da Purity Distilling Company explodiu. Uma onda de melaço, com cerca de 7,6 metros de altura e movendo-se a uma velocidade estimada de 56 km por hora, varreu as ruas de North End. Não era uma inundação comum. Era um tsunami doce, uma massa pegajosa e escura que engolia tudo em seu caminho: edifícios, veículos, pessoas. O caos se instalou em questão de segundos. A força da onda foi devastadora. Edifícios foram arrancados de suas fundações, bondes foram derrubados e veículos foram arremessados como brinquedos. Mas o mais aterrorizante foi o destino das pessoas. Muitos foram instantaneamente esmagados pela força da onda. Outros, arrastados e submersos na massa pegajosa, lutavam desesperadamente para respirar. O melaço, denso e frio, agia como um cimento líquido, prendendo suas vítimas e tornando a fuga quase impossível. Cavalos, que puxavam carroças, foram afogados em suas amarras, e seus corpos, cobertos de melaço, eram uma visão grotesca. O resgate foi uma tarefa hercúlea. O melaço, com sua consistência pegajosa e sua profundidade em algumas áreas, dificultava enormemente o acesso das equipes de resgate. Bombeiros e policiais, com a ajuda de civis, tentavam desesperadamente alcançar as vítimas presas. Mas cada passo era uma luta, e o tempo era crucial. O frio do inverno, que havia retornado, começava a solidificar o melaço, transformando a área em um pântano doce e mortal. A tragédia se desdobrava em câmera lenta, enquanto a cidade tentava entender o que havia acontecido. O rastro de destruição deixado pela grande inundação de melaço foi assustador. 21 pessoas perderam suas vidas, e mais de 150 ficaram feridas. Cavalos, cães e gatos também foram vítimas da onda pegajosa. Casas foram arrancadas de suas fundações, lojas foram destruídas e a infraestrutura do bairro de North End foi severamente comprometida. Mas a tragédia não se limitou aos danos físicos. O cheiro de melaço fermentado, doce e enjoativo, impregnou o ar por meses, tornando a vida insuportável para os moradores. A cidade de Boston estava em choque, e a pergunta que pairava no ar era: como algo tão bizarro e devastador poderia ter acontecido? A resposta não demorou a vir. A Purity Distilling Company, proprietária do tanque, foi imediatamente responsabilizada. Uma longa e complexa batalha legal se seguiu, durando anos. A empresa alegava que a explosão foi um ato de sabotagem anarquista, uma tentativa de desestabilizar a produção de álcool em meio à iminente proibição. No entanto, as investigações revelaram uma história de negligência e imprudência. O tanque havia sido construído com materiais de baixa qualidade, sem testes adequados e com falhas estruturais evidentes.
Os avisos dos engenheiros sobre os perigos potenciais foram ignorados. A ganância e a pressa em construir o tanque para aproveitar a demanda por álcool antes da proibição se tornaram um verdadeiro vilão da história. O caso se tornou um escândalo público. A mídia cobriu cada detalhe do processo, expondo a negligência da empresa e a luta das vítimas por justiça. Testemunhas relataram os vazamentos e as rachaduras no tanque, o cheiro constante de melaço e a indiferença da Purity Distilling Company aos avisos. A opinião pública estava do lado das vítimas, exigindo que a justiça fosse feita. O processo judicial foi um marco, estabelecendo precedentes importantes para a responsabilidade corporativa e a segurança industrial. A tragédia do melaço se tornou um símbolo da luta dos cidadãos contra a negligência das grandes corporações. A limpeza da cidade foi uma tarefa monumental. O melaço, com sua consistência pegajosa e sua capacidade de se infiltrar em cada fresta, era extremamente difícil de remover. Equipes de limpeza utilizaram água salgada, areia e até mesmo jatos de vapor para tentar descolar a substância das ruas, edifícios e veículos. O cheiro doce e enjoativo persistiu por meses, e alguns dizem que, em dias quentes de verão, ainda é possível sentir um leve aroma de melaço em North End. A cidade de Boston, marcada pela tragédia, lentamente se recuperava, mas a memória daquele dia bizarro e trágico jamais seria esquecida. A grande inundação de melaço de Boston de 1919, embora muitas vezes esquecida nos anais da história, deixou um legado duradouro. A tragédia serviu como um alerta severo sobre a importância da segurança industrial e da responsabilidade corporativa. Leis e regulamentações mais rigorosas foram implementadas para garantir a segurança de estruturas industriais e a proteção dos trabalhadores e da população. O caso se tornou um estudo de caso em engenharia civil e direito, ensinando lições valiosas sobre os perigos da negligência e da ganância. Hoje, a história da inundação de melaço é contada como um conto de advertência, um lembrete de que, mesmo os produtos mais inofensivos, quando mal gerenciados, podem se transformar em instrumentos de destruição. É uma história que ressoa com as preocupações contemporâneas sobre a segurança ambiental, a responsabilidade social das empresas e a importância de ouvir os avisos de especialistas. A tragédia de 1919, por mais bizarra que pareça, é um espelho que reflete os desafios e as lições que a sociedade ainda precisa aprender. O bairro de North End, palco da tragédia, se reergueu. Suas ruas vibrantes continuam a ser um centro cultural e gastronômico, mas a memória da inundação permanece. Em dias quentes, alguns moradores ainda afirmam sentir o cheiro doce e persistente do melaço, um eco fantasmagórico de um passado que se recusa a ser completamente esquecido. A história da inundação de melaço é um testemunho da resiliência humana, da capacidade de uma comunidade de se recuperar de um desastre e de lutar por justiça. A grande inundação de melaço de Boston de 1919. Uma tragédia bizarra, uma lição esquecida. O que você achou dessa história? Já conhecia esse evento? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Sua perspectiva é muito importante para nós. Se você gostou de desvendar este mistério conosco, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos mistérios ocultos que vamos desvendar. Compartilhe este vídeo com seus amigos e ajude-nos a espalhar o conhecimento sobre os enigmas mais fascinantes da história. Até a próxima!